Lucas capítulo 17, eu quero meditar com você em alguns versículos do 7 ao 10. E o título dessa palavra é de inútil para útil, tá? Palavras de Jesus dizendo assim: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: você venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá que agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Queridos, como eu disse, essas palavras são de Jesus, tá? Deixa eu ambientar você nesse contexto. Essa palavra de Jesus, em Lucas capítulo 17, na verdade ela vem amarrada com o que Jesus já vinha ministrando nos capítulos anteriores. No capítulo 15, no 16, eu queria te encorajar. Leia esses capítulos num tapa só, assim. Pega Lucas 15, Lucas 16, Lucas 17. Porque Jesus vai amarrando uma palavra após a outra, ministrando nos corações dos seus discípulos vários ensinamentos. Mas é uma coisa interessante, são vários ensinamentos sequenciados, um amarrado no outro, mas o assunto é o mesmo. Qual é o assunto? O próximo. Diga comigo, o próximo. Quem é o próximo? O próximo é a pessoa que está do meu lado. O próximo é a pessoa que convive comigo. O próximo é a pessoa que frequenta os mesmos lugares que eu frequento. Quer seja uma pessoa muito chegada, muito conhecida minha, ou seja alguém que eu nem conheço, eu só cruzo com ela com frequência, é o meu próximo. Aí Jesus então, queridos, vai falando a nós diversas coisas na perspectiva de Deus e do reino de Deus, sobre a nossa interação com o próximo. Ele fala, por exemplo, sobre a importância de a gente valorizar o perdão ao próximo quando a pessoa peca contra nós. E inclusive, eu não sei se vocês viram esses dias uma notícia que aconteceu. Vocês viram uma notícia de um cara, um caminhoneiro que foi parado na estrada por um policial e ele foi extremamente maltratado por esse policial? Não sei quantos de vocês viram isso, uma câmera flagrou aquela situação, né? E hoje eu estava lendo, estava vendo algumas notícias, e hoje eu estava vendo a reação daquele homem, que foi mais chocante ainda, porque ele depois foi procurado e perguntaram para ele o que ele pretendia fazer com relação àquele policial, e ele falou: olha, eu não vou fazer nada contra aquele homem. No meu coração, eu estou liberando ele, eu estou perdoando ele, e se ele quer seguir essa vida, eu deixo para lá, eu não quero me preocupar, esquentar minha cabeça em fazer dele o meu inimigo. Eu estou liberando ele do meu coração. E aquilo foi recebido, queridos, como algo chocante. Como assim? Você foi maltratado por um policial, você tinha todo o direito. E humanamente falando, tinha mesmo. Mas o que demonstrava é que o coração daquele homem estava em outro lugar. Ele estava mais preocupado com a paz de Deus no coração dele do que ele em fazer justiça com as próprias mãos e arrumar mais um inimigo nessa terra. Já basta o diabo para ser o inimigo, não precisa de mais, né? E ele fez essa escolha sensacional. Aquele homem me ensina, aquele homem me inspira, faz a diferença nessa terra. E Jesus já falava sobre isso. Uma outra coisa que Jesus fala com relação ao próximo, a importância de a gente cuidar com a nossa conduta, porque dependendo da atitude que a gente tem, a gente pode gerar escândalo nas outras pessoas. E quando a gente gera escândalo nas pessoas, a gente pode correr o risco de fazer essas pessoas se afastarem de Deus. E talvez elas se afastarem de Deus por culpa nossa. Às vezes pode ser que sim, às vezes pode ser que não. Mas Deus o livre que isso não aconteça, é o que Jesus fala. Jesus também fala naquela sequência de ensinos sobre respeito pelas pessoas. Ele fala sobre a importância de a gente ter lealdade nos relacionamentos.
com as pessoas com quem a gente se relaciona. Jesus fala sobre agir com bondade, agir com misericórdia. Ele fala sobre não desistir das pessoas. Enfim, ele vai falando, vai falando, vai falando. E sabe, queridos, a reflexão que Jesus propõe com essa sequência de ministrações e de ensinamentos a respeito do próximo, é fazer a gente pensar no seguinte, vem comigo nisso. Como é que Deus trata os pecadores desse mundo? Deus, ok? Como é que Ele trata? Ele é Deus, santo, cheio de majestade, perfeito, enfim. Como é que Ele trata os pecadores deste mundo? A questão é que Jesus levanta. E como é que a gente trata os outros pecadores neste mundo? Será que é semelhante à maneira como Deus trata? Ou é diferente da maneira como Deus trata? Querido, querida, não adianta a gente falar que nós somos de Deus. A gente prova que a gente é de Deus pelas nossas atitudes. São as nossas atitudes que provam o que nós somos de verdade, a vida que a gente vive de verdade. Jesus, ele estava falando, em primeiro lugar, o foco dele era os discípulos dele. Mas não eram só os discípulos de Jesus que estavam ali com ele naquele momento. Havia muitas outras pessoas, inclusive, ele estava também cercado de religiosos. E, curiosamente, esse era um dos problemas daqueles religiosos que estavam ali em volta de Jesus, prestando atenção no que Jesus estava falando. Porque aqueles religiosos eram gente que falava muito, que conhecia muito, mas que vivia pouco, que fazia pouco. E ele não queria que os discípulos dele imitassem a vida daqueles religiosos. Algumas semanas atrás, eu não vou me prender nisso agora, não é a intenção, mas algumas semanas atrás Deus me deu uma série de mensagens, 3 mensagens seguidas, está lá na internet, no YouTube da nossa igreja, se você procurar você vai achar. Quando eu preguei sobre os fermentos, né? E naquela ocasião, durante 3 semanas, a gente falou sobre o fermento dos fariseus, sobre o fermento dos saduceus, sobre o fermento da incredulidade, sobre o fermento da hipocrisia, sobre o fermento de Herodes, né? Do mundanismo, enfim. E aí Jesus estava falando com ênfase aos seus discípulos, mostrando para eles, não é assim que eu quero que vocês sejam, eu quero que vocês sejam diferentes. Não comam desse fermento. Eu quero que vocês vivam de uma outra forma. Queridos, quando Jesus ministrou esse ensino, ele estava, no fundo, descortinando os corações de cada um deles. O que é descortinar? Quando você acorda no teu quarto, aí uma das primeiras coisas que a gente faz, né, pode ser a primeira ou pode ser das primeiras, é fazer o quê? Eu faço isso, é a primeira coisa que eu faço. Eu vou na janela e abro as cortinas. Eu descortino o meu quarto. Ou seja, meu quarto estava escurinho, porque eu estava ali descansandinho. Mas começou o dia. Vamos viver. Então eu abro a janela e quando eu faço isso, a luz de fora entra e isso vira um drive na nossa cabeça. Começou o dia. Bora trabalhar, né? Queridos, quando Jesus estava ministrando essas palavras, ele estava descortinando os corações dos discípulos. Ele estava abrindo os corações dos discípulos, mostrando a sinceridade do coração deles e deixando a luz da verdade de Deus entrar, para eles verem que o que a vontade de Deus tem para eles é que eles vivessem num outro padrão, num outro patamar, tivessem outro coração. E sabe de uma coisa, queridos? Eu entendo que esta mensagem de Jesus, ela está registrada na Bíblia, porque o Senhor também quer descortinar o teu coração e o meu coração também. É importante a gente expor a sinceridade do nosso coração, para a gente deixar a luz de Deus entrar para confrontar.
aquilo que a gente já está identificado com o Senhor, mas também o quanto que a gente ainda está distante do padrão do coração, da mente do Senhor, da maneira de se comportar, de tratar as pessoas. Sabe, queridos, quando Jesus está aqui ministrando essa palavra e descortinando os corações, como Ele está fazendo comigo e com você agora, Ele ressalta um problema. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que, em geral, nós sempre esperamos o melhor para nós, mas damos o mínimo para Deus e para as outras pessoas. Em geral, o nosso comportamento é esse. Por exemplo, quando a gente pisa na bola, faz alguma besteira, tá? Qualquer tipo de besteira que a gente não deveria fazer, comete um erro que a gente deveria fazer. O que a gente espera com as pessoas quando a gente comete um erro? Vamos especificar aqui. Quando a gente comete um mesmo erro mais que uma vez. A gente cometeu o mesmo erro pela segunda ou pela terceira vez. O que o fundo do nosso coração a gente espera que as pessoas, a forma que a gente espera que as pessoas tratem a gente? A gente espera que as pessoas tenham paciência com a gente, né? É o que a gente gostaria que as pessoas tenham paciência comigo. Mas muitas vezes, quando as pessoas erram com a gente pela segunda, pela terceira vez, como é que a gente trata com elas? Sabe, queridos, muitas vezes é normal qualquer um de nós esperar sermos recebidos e tratados pelas pessoas com amor. Quando a pessoa vem se reunir como igreja, quando ela está caminhando junto com o pessoal da sua célula, enfim, o que ela espera? A maneira que as pessoas se relacionem, tratem a ela com amor. Nas palavras, no jeito de ensinar, no jeito às vezes de lidar com as coisas que ainda não sabe fazer, não flui bem, enfim. Mas será que o mesmo amor que a gente espera que as pessoas tenham com a gente, será que a gente tem dado esse amor para as pessoas ao nosso redor? Será que as pessoas ao nosso redor, se perguntar para as pessoas que convivem comigo, se perguntar para as pessoas que convivem com você todo dia, olha, você se sente amado pelo fulano de tal? Você se sente todos os dias, assim, na maneira de ser tratado, amado pela fulana de tal? O que as pessoas diriam? O que Deus diria? Porque o próprio Cristo vai dizer, qual que é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E se a gente perguntar para Deus, Deus, o Senhor tem sido amado por mim sobre todas as coisas? Deus, o Senhor tem sido amado por você sobre todas as coisas? O que Deus diria, queridos? O que é que Deus diria? Quando as pessoas erram com a gente, eu citei agora há pouco o exemplo daquele caminhoneiro que foi maltratado pelo policial. Quando as pessoas erram com a gente, em geral, o que a gente espera? Quando, sei lá, falar aqui aos estudantes aí das escolas, das faculdades, quando um professor é injusto e comete um erro na avaliação de um trabalho ou de uma nota na prova, e o que você espera que seja feito em teu favor? No teu trabalho, quando um chefe ele dá uma atribuição indevida para você, o que se espera que seja feito por você? Quando, sei lá, o INSS, a Previdência Social, comete um erro com relação a você e não dá a você aquilo que é seu por direito, o que a gente espera que seja feito por nós? Justiça. Agora, queridos, deixa eu te perguntar uma coisa. E quando as pessoas ao nosso redor esperam que a gente seja justo com elas, mesmo que o ser justo com as pessoas implique em você ficar no prejuízo? Eu já vivi essa situação. Teve uma vez que no trânsito, gratuitamente, no trânsito, normal, há anos atrás, veio um cara que não prestou atenção e encheu a traseira do carro. Pei! O carro até pulou para frente assim. Afundou a traseira do carro que a gente tinha.
Aí saí, fomos conversar, aquele desespero, aquela coisa chata e tal. Enfim, conversamos, tal. Aí ele explicou que, na verdade, ele estava conversando com a pessoa que estava do lado. Quando viu, o carro estava em cima, aí não deu. Ok, sem problema, vamos resolver isso daí, a gente conversa. E aí começou, na hora de conversar para acertar o prejuízo, na hora de conversar para aceitar o prejuízo, aí não atendia telefone, sabe? Aí falava que estava com dificuldade para resolver o problema naquele momento. Aí eu já comecei a perceber, né? Não sei se você já passou por isso, né? Até chegar no ponto que acontece o quê? Vira e fala, cada um com o seu prejuízo. Se você quer reclamar alguma coisa, entre na justiça. Como é que a gente fica numa situação como essa? Parece uma chaleira com a água fervendo, apitando lá. Por quê? Porque a gente espera com relação a nós justiça. Eu fico imaginando, aquele cara que bateu em mim, se tivessem batido no carro dele e alguém virasse para ele e falasse, cada um com seus problemas, se você quer que eu pague alguma coisa, entre na justiça para reclamar, qual eu imagino que seria a atitude daquele cara? Porque, queridos, normalmente o coração humano age assim. Com relação a nós, a gente espera justiça feita em todas as situações. Mas nem sempre a gente está disposto a ser justo corretamente com as pessoas ao nosso redor. A gente pode pensar isso, às vezes, até mesmo sobre coisas simples do dia a dia. Como se esforçar para ajudar alguém. Às vezes a gente está passando por apuro. E a gente fica pensando assim, poxa, seria tão bom se alguém se dispusesse a me ajudar nessa situação que eu estou passando aqui, se alguém me desse um socorro para me dar uma força aqui e tal. A gente espera das pessoas isso, solicitude, disponibilidade para ajudar, para dar uma força. A pergunta é, queridos, quando as pessoas ao teu redor precisam de um pouquinho de esforço teu, de uma mãozinha para dar uma ajuda para eles, eles encontram em você disponibilidade para você parar o que você está fazendo, para você estender a mão para socorrer ele? É isso que Jesus está descortinando nos nossos corações com essa palavra. A coisa não começa sobre o que a gente faz, a coisa começa sobre o nosso coração, a tratar sobre onde está o nosso coração. Jesus estava ensinando, queridos, aqui uma lei, no fundo, uma lei poderosíssima, que atua no mundo espiritual em todos os lugares e que afeta a vida de todas as pessoas. Sabe qual é essa lei? Você conhece. É a lei da semeadura. A lei da semeadura. Aquilo que você plantar, cedo ou tarde, é aquilo que você vai colher na mesma qualidade. A gente tem uma memória fraca, muitas vezes. E por isso a gente acha que no nosso caso vai ser diferente. A gente acha assim, não, aquela situação foi outro caso e tal, mas comigo vai dar tudo certo. As coisas vão acontecer de um jeito diferente. Quando cai na nossa vez, a gente espera que as coisas sejam diferentes. Eu quero dar um exemplo pequeno, como dentro disso, que é o jeito como a gente trata os nossos pais. O jeito como a gente trata os nossos pais. É um negócio muito interessante. Porque quando a gente é filho, muitas vezes, a gente vê a maneira como os nossos pais conduzem a nossa vida, a maneira como os pais fazem justiça, a maneira como eles determinam as prioridades na nossa vida. E muitas vezes a gente acha que os nossos pais são injustos com a gente, que não tem motivo para certas ordens que eles dão para a gente, enfim, e a gente reclama, você não me ama, aquele papo de filho, né? Quem aqui é pai conhece, né? Você não me ama, você não gosta de mim e tal. Às vezes até dependendo se pegar um dia que o filho está meio virado, ele fica já até prometendo que vai sair de casa ou qualquer outra coisa assim, né? Beleza. Aí esse filho vira pai. Aí o tempo passa, como água passa debaixo da ponte, essa filha vira mãe. Aí, gente, que coisa interessante.
O meu filho está fazendo comigo as mesmas coisas que eu fazia com os meus pais. Que coisa curiosa, né? Parece imã. Oh, que surpresa! E a gente nunca se dá conta para pensar, queridos, que é simplesmente a lei da vida, a lei da semeadura. Que a palavra de Deus diz, aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas, queridos, tem um problema no meio de tudo isso ainda. Além dessas coisas que a gente está observando aqui. É que ainda talvez a gente não tenha entendido um detalhe, a lei da semeadura do jeito certo. Provavelmente nós todos aqui, ou muitos de nós, ainda não entendemos do jeito certo como é que funciona a lei da semeadura. A lei da semeadura, relacionada a esse ensino de Deus, especificamente aqui nesse texto, ela tem algumas figuras, certo? Então, qual que é a figura nessa história que Jesus conta aqui nesses versículos? Ele diz que tem um senhor, que é o patrão, que é o proprietário, e tem também um trabalhador, né? que é o funcionário, que é o servo, e tem também um campo, onde o trabalhador deve fazer o seu trabalho, e uma casa. Então ele trabalha fora e trabalha dentro, né? E espiritualmente falando, queridos, essas figuras significam o quê? Esse senhor, esse patrão, ele representa Deus. E esse trabalhador, ele representa ele representa você. E olha só que coisa interessante, como em outras parábolas de Jesus, o que representa este campo, aonde o trabalhador deveria fazer o seu trabalho? Ele representa o mundo, mas o mundo, gente. O mundo, as pessoas. O mundo não a porta, não essa urna, não essa lâmpada. O mundo, as pessoas que convivem, as pessoas que passam pela nossa vida, a gente passa pelas vidas delas todos os dias. Agora, ao observarmos isso, veja um problema que tem no meio disso. Qual é o problema que tem no meio disso? Na nossa cabeça, gente, olha só que coisa interessante. Na nossa cabeça, a lei da semeadura, ela funciona como o sistema do regime CLT. Quem aqui sabe o que é CLT? Sabe o regime da CLT? Tem alguém aqui que trabalha no sistema da CLT? Tem alguns aqui, CLT. O que é CLT aí, para quem não sabe? É uma sigla que significa Consolidação das Leis do Trabalho, ou do trabalhador. Certo? Então é um protocolo de regras, é um punhado de regras sobre como deve funcionar a relação patrão e empregado. Todos os direitos e deveres que o trabalhador tem. E queridos, quando a gente olha para a lei da semeadura, a gente acha que a lei da semeadura ela deve funcionar como que no regime CLT. Como é que funciona o regime CLT? O regime CLT é o seguinte, o trabalhador foi contratado pelo patrão. E aí o que acontece? Para o trabalhador começar a trabalhar, para ele fazer o seu trabalho, o patrão tem que dar para ele um monte de garantias. Tem que dar para ele todo um protocolo, toda uma estrutura. Tem que dar para ele vale transporte, porque senão ele não vai trabalhar. Tem que dar para ele vale refeição, porque se ele não comer, ele também não vai trabalhar. Tem que e uma série de outras coisas, que ele tem a obrigação de já deixar tudo prontinho, tudo servidinho ali. Aí sim ele vai, então, começar o seu trabalho. Fazer o que deveria fazer. No mundo espiritual, queridos, as pessoas elas buscam a Deus. Deus, na visão de muitas pessoas, Ele tem que dar tudo para elas primeiro. Suprir as vidas delas com tudo aquilo que elas querem e precisam tanto. E depois que os abençoados cuidarem de todos os interesses da sua vida, caso esteja ganhando bem, caso esteja sobrando, caso a vida já esteja confortável e tranquila nos seus assuntos pessoais,
Aí então ela poderá ter condições de fazer uma limpa na sua vida e daquilo que está sobrando, que não quer mais, poder separar para poder abençoar os outros, dar atenção aos outros, do seu tempo, dos seus recursos, do seu coração, da sua paciência, da sua atenção, do seu dinheiro talvez, do seu carro talvez, etc. E ainda, por ter feito isso, espera elogios, por tamanha generosidade e por tamanho ato de bondade, de ter encontrado no meio da sua vida muito corrida, muito cheia de lutas e de problemas, um espacinho para dar umas sobras para alguém que está em volta de si. Oh, quanta bondade! E é exatamente sobre esse tipo de coração, é exatamente sobre esse tipo de comportamento que Jesus fala. Você deveria, ao invés de se achar tão bom e tão boa, tão generoso, tão generosa, você deveria olhar no espelho e dizer: você é inútil. Porque você só tem se movido por aquilo que é obrigação. Porque se não fosse obrigação, você não faria. E queridos, você está entendendo por que Jesus está querendo com essa palavra descortinar o nosso coração? Porque é lá aonde começa tudo. A nossa disponibilidade, o nosso interesse, a nossa disposição de estender a mão, de amar, de se esforçar, talvez até de alguma forma de se sacrificar, ela está aqui dentro do nosso coração. Ela não tem nada a ver com os recursos que a gente tem ou deixa de ter. Um dos dons espirituais, eu vou abrir um parêntese para explicar isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo dá diversos dons a cada cristão, né? A todos os cristãos da Igreja do Senhor Jesus. Um destes dons é o dom de contribuição. Tem alguém aqui que tem dom de contribuição aí? Tem alguém? Conhece seus dons espirituais e tem dom de contribuição? Ninguém. Precisamos orar. O Senhor derramar novos dons aí no meio da sua igreja. Agora, sabe uma coisa que por experiência eu percebo? Pessoas que acham que ter o dom de contribuição é dom de rico. Para Deus dar o dom de contribuição, Ele tem que também dar o dom de bilionário para a pessoa. Entende? Então, assim, como é que eu vou ter o dom de contribuição se eu vivo com um salário mínimo? Não tem como. Eu tenho que ter sobrando para poder fazer. Aí a gente vai ver na palavra, queridos, e a pessoa que tem dom de contribuição pode ser talvez aquela viúva pobre, que da sua pobreza, tendo apenas 2 moedinhas, ela não se prendeu naquilo, e do pouco que ela tinha, ela deu para poder ser bênção. A pessoa que tem dom de contribuição não coloca limites, queridos, e também nem coloca nível. Não, quando eu tiver com X na minha conta no banco, aí eu vou começar a contribuir. Porque, querido, Jesus fala que se a pessoa não for fiel no pouco, ela também jamais vai ser fiel no... Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Se a gente não começar a semear, queridos, no tempo da dificuldade, no tempo dos recursos limitados, se a gente não começa a fazer hoje, em que o tempo está curto, em que a vida está difícil, não espere a sua vida ficar mais tranquila e confortável para você fazer, porque você não fará. Aquele que não for fiel no pouco, também não será fiel quando tiver. Não vai. Não vai. A gente acredita nisso, né? Mas Jesus, no conhecimento divino dele, que ele já sabe a nossa cabeça, ele já sabe o nosso futuro, ele já está avisando a gente o dia de amanhã. Não espere chegar lá para você ser alguma coisa, porque se você já não for quando você chegar lá, você não vai ser quando tiver. Não se iluda sobre isso. Alguns exemplos. Às vezes a pessoa não tem recursos, ela diz que ela não tem recursos para ofertar, para abençoar a obra de missões, ou talvez a rede do amor, as famílias necessitadas.
Mas aí ela vai olhar para o dia a dia dela e vai ver que ela gasta centenas ou talvez milhares de reais empenhado no cartão de crédito, no shopping ou numa noite num restaurante. Às vezes a pessoa ela vai dizer que ela não pode passar umas horas para ajudar num bazar ou no mutirão, como a Dani falou agora há pouco, ou no mutirão. Quando é colocada uma oportunidade, uma necessidade, que precisa de pessoas com o coração aberto para poder contribuir, para poder abençoar, para poder ser luz, para poder ser sal de alguma forma. Mas essas mesmas pessoas muitas vezes são capazes de de entrar num programa para passar um final de semana com amigos, para fazer uma viagem para longe só para passear. Quantas pessoas que fazem qualquer esforço para marcar um churrasco, para ir numa festa. Pensa se alguém precisa se esforçar para ir numa festa. Convida para ir numa festa de aniversário, por exemplo. Alguém precisa fazer esforço para isso? Não faz. Não faz, é automático. É só comer, beber, dar risada. Ninguém faz esforço para pôr como prioridade para ir numa festa. Olha, estamos precisando de você. Poxa, não vai dar, eu tenho um compromisso. Fui convidado. Tal, não dá para desmarcar, eu preciso estar lá com os amigos, sei lá. Não estou dizendo que tem problema isso não, tá, gente? Para mim também é bom, tá? Para mim também significa muito, é importante. Mas muitas vezes essas mesmas pessoas não têm coragem de chamar um amigo para sua célula, porque acha que a vida daquela pessoa ela não vai aceitar. A vida daquela pessoa é muito complicada. Deixa eu falar até uma coisa para você aqui. Eu tenho orado muito ultimamente, dando graças a Deus, porque essa é resposta de uma oração que eu faço há muitos anos. Há muitos anos. E eu encorajo vários irmãos da nossa igreja a fazerem o mesmo tipo de oração. Sabe qual é? Senhor, toca na vida de gente que é considerada impossível de ser salva. Transforma pessoas que seriam humanamente impossíveis de se converterem, Senhor. Só para o Senhor mostrar a tua grandeza diante de toda a humanidade. Eu não sei quantos de vocês curtem, porque eu gosto muito do mundo das lutas, né? E no MMA, ontem no UFC, tinha um lutador chamado Conor McGregor lutando. Inclusive ele se deu mal na luta de ontem, né? Sei quantos de vocês já ouviram falar do Conor McGregor? Alguns aqui, legal, interessante. Quem conhece a história desse cara, o nível de coração pervertido, pense numa pessoa imoral, pense num cara egoísta, pense num cara que nos momentos mais pervertidos da sua vida, ele chegou a dizer com a sua própria boca que nem Jesus Cristo era capaz de vencer ele. Nem Jesus Cristo era capaz de vencer ele. Não sei se você já ouviu falar que no mundo das lutas, antes da luta acontecer, sempre tem uma apresentação, né? Tem uma pesagem e tem um cara a cara ali, uma encarada, né? Que é, na verdade, para chamar a atenção, né? Para o povo assistir a luta, né? Essa semana teve essa encarada para essa luta. E aí, então, chega um repórter para o Conor McGregor e pergunta para ele: Conor McGregor, ficamos sabendo que você se tornou cristão. O que Jesus significa nas lutas que você enfrenta? E ele, com o microfone, com o mundo inteiro assistindo, disse: hoje Jesus é tudo na minha vida, eu não consigo fazer nada sem ele. Gente, um cara como aquele, com a sua boca, falar que Jesus é tudo na vida dele, é milagre, não tem quem fizesse aquilo acontecer. Não tinha quem fizesse aquilo acontecer. Eu tenho vibrado por ver certas pessoas que viveram a sua vida enfiada no pecado, na maldade, na ruindade, e hoje são homens e mulheres de Deus. Antes de vir para o culto hoje, eu estava escutando os louvores de uma cantora, não sei se você já ouviu ela, já ouviu falar dela, muito famosa aqui no Brasil, inclusive a mãe dela também, chamada Luísa Posse. Já ouviu falar? Luísa Posse?
Luísa Posse, filha da Zizi Posse. Tem alguns que conhecem a mãe dela, cantora muito antiga, né? Gentilzão deve conhecer. Tem alguns outros aí que devem conhecer também. Eu sei da filha, da mãe não é da minha época. Cara, essa mulher se disse ateia por muitos e muitos anos. Ela com a boca dela disse: Deus não existe. Isso não faz a menor diferença na minha vida. Essa mulher hoje grava louvores para que todo mundo conheça o mesmo Cristo que transformou a vida dela. Aquilo é milagre, meus irmãos, não tem quem tinha. Aquele era o tipo de gente que falava assim: ali é um caso impossível, não tem o que fazer. Eu gosto disso, quando Jesus pega, quando a gente abre a boca para dizer aquela é muito difícil, Jesus vai lá e mostra só para mostrar que Ele é grande, que Ele pode fazer milagres nas vidas das pessoas. Aleluia, aleluia. E às vezes para chamar um colega do trabalho, só porque ele mora em outro bairro para ir na tua célula, você fica aí duvidando do poder de Deus, de fazer ele ir e ter um encontro com Cristo dentro da tua célula, querido. Não limite o poder de Deus. Não é problema teu se ela vai ou se ela não vai, se ela vai ter uma vida transformada, se ela não vai. O que o Senhor confiou a mim e a você: seja sal, seja luz, só deixa a luz brilhar e o resto sou eu que faço. Quantas situações, às vezes, gente, e isso é uma coisa que mexe muito comigo. Eu já tive, infelizmente, situações de eu conversar com pais e mães cristãos, me dizerem, falarem claramente: eu não quero que Deus chame meus filhos para o ministério, para viver do ministério. Eu não quero nem pensar em Deus escolher um dos meus filhos para ir para um lugar distante, talvez ir para o outro lado do mundo, ou viver dedicando a sua vida para ser um pastor, uma pastora no reino de Deus. Não, não, não. Eu quero que os meus filhos tenham uma vida tranquila, aqui pertinho de mim, vão na minha casa, com os meus futuros netos, ou os netos que eu já tenho, vem aqui para a gente ficar juntinho aqui para sempre. E se Deus talvez, querido, querida, pedir o teu curso, o curso que você está fazendo, e Ele virar e falar: você tem fé para entregar esse curso para mim, para eu poder abrir na tua vida um novo tempo do meu agir na tua vida? E se Deus pedir a tua faculdade? E se Deus pedir o teu emprego? Você está com o teu coração aberto para ser útil nas mãos do Senhor, o suficiente para entregar nas mãos dEle aquilo que Ele pedir a você? E se Deus pedir o teu carro, querido? E se Deus pedir algo de você? O time que você torce? Eu poderia dar outros exemplos aqui, cada um sabe disso. Só que, queridos, baseado em tudo isso que a gente está falando, deixa eu falar uma coisa para você. O reino de Deus, o mundo espiritual e a lei da semeadura não funciona no sistema CLT. Tá? Guarda isso no seu coração. O reino de Deus, no reino de Deus, a lei da semeadura funciona de outra forma, totalmente diferente. Houve um momento em que um jovem rico, ele chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou: em primeiro lugar, você tem que guardar os mandamentos do Senhor e viver por eles, dar atenção a eles e viver baseado neles. E esse jovem, que já era muito religioso, era uma pessoa de fé, ele vira e fala: mestre, eu sou muito dedicado, eu sou uma pessoa muito séria, muito de fé, e eu já tenho me dedicado para guardar todos estes mandamentos. Quando ele deu essa resposta, Jesus leu o coração dele, falou: E aí o que a Bíblia fala é: Jesus teve compaixão dele e disse: muito bem, parabéns a você, então só te falta uma coisa. Eu vejo que você é rico, né? Você veio aqui se encontrar comigo com o teu Lamborghini, não é? Com o teu Maserati.
Faz só mais uma coisa então. Vai, vende toda a tua riqueza, dê aos pobres e venha e me siga. E aí você vai ter um tesouro nos céus. E aí a história termina dizendo que aquele jovem, ele saiu triste, porque ele tinha muitas riquezas. Ou seja, ele não estava disposto a abrir mão da segurança e do conforto e da estabilidade que as riquezas davam para ele, para seguir a Jesus. Houve um momento, queridos, em que o apóstolo Pedro, ele chega para Jesus e fala assim: mestre, eu e os outros discípulos que te seguimos, nós deixamos tudo. Nós deixamos, às vezes, a nossa casa. Nós deixamos, às vezes, o nosso emprego para te seguir. E o que será feito de nós? Aí Jesus fala: podem confiar, porque não tem ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, trabalho, irmãos, etc., por amor de mim e pelo meu evangelho, e não tenha 100 vezes mais nesta vida e na eternidade o galardão eterno. E na glória o galardão eterno. A mesma coisa aconteceu com outro homem de Deus, queridos, o apóstolo Paulo. Quando ele fala: houve um momento em que eu considerava muitas coisas na minha vida como importantes, como algo que me dava uma dignidade, como dava uma estabilidade na minha vida. Mas houve um momento em que eu me encontrei com Cristo. E aquilo que antes eu considerava como lucro, hoje eu considero todas elas como perda, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele. Querido, eu espero que você entenda o que eu estou dizendo, que na verdade não sou eu, é o Senhor que está dizendo. Ele não está dizendo que o Senhor vai pedir de mim e de você que a gente chega aqui na frente nessa noite, pega essas urnas aqui, aqui a gente joga a chave do nosso carro, a chave da nossa casa, a nossa carteira. A gente amanhã vai no nosso emprego, vai na escola, na faculdade, a gente larga tudo, enfim. Para alguns que estão aqui é provável que isso aconteça. Foi o que aconteceu comigo, tá? Mas em algum momento o Senhor vai pedir de cada um de nós alguma coisa que é muito valiosa, só para Ele ver aonde está o nosso coração. Coração. Eu já contei essa história aqui, só citar. Teve uma vez na minha vida, muitos anos atrás, que uma coisa que Deus pediu de mim, eu no meu secreto, tá? Ninguém me falou nada disso, ninguém me mandou nada, eu não vi em lugar nenhum isso. Mas eu orando no meu cantinho lá, e eu senti Deus tocando no meu coração. Eu era um torcedor fanático por um time de futebol. Fanático. Tal. E o Senhor falou: você é capaz de abrir mão desse time por mim? E aí bateu. Pum. E agora? Eu falei: Senhor, está aqui. A partir de hoje eu não torço mais para esse time. Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão do teu time. Foi a experiência que eu tive com o Senhor. Você não precisa copiar para achar que você vai ser tão espiritual ou vai ser mais espiritual. Nada disso. Você tem que estar, assim como eu, sensível ao que o Senhor está querendo fazer na tua vida. E provavelmente, para você estar no centro da vontade de Deus, Ele vai mostrar para você: olha, a minha vontade, ela está exatamente no lugar onde está isso na tua vida. Talvez seja o teu videogame. Talvez seja o hobby que você tanto gosta de curtir, de se divertir. Talvez seja o dinheiro que você tem. Talvez seja o relacionamento que você está vivendo e que ele não é da vontade de Deus, ele não agrada ao Senhor. Sei lá, querido, sei lá, querida. Mas a única forma de a gente estar no centro da vontade de Deus é se a gente estiver disposto a abrir mão do que for necessário para tirar da frente aquilo que está se colocando entre nós e o Senhor, para que a gente seja livre. Livre. Nada ocupe o lugar de Deus na nossa vida.
O grande mandamento é esse: amar ao Senhor sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Se tiver algum outro amor que disputa o teu coração, que divide o teu coração com o amor por Deus, isso só tem um nome, o nome disso é idolatria. Idolatria não é só religião, queridos. A gente pode ser idólatra de qualquer coisa na nossa vida. E o Senhor quer ver isso. Aonde está o teu coração? Aonde está a tua confiança? Sabe que eu tive uma experiência esses dias. Hoje eu estou contando muita história, né? Eu tive uma experiência essa semana, meditando, amadurecendo essa palavra no meu coração. Olha como é que Deus faz, né? Aí num dia desses, essa semana, eu estou vindo aqui para a igreja, fazer algumas coisas. E aí eu tô aqui na calçada já, aqui, vindo para cá. Eu estava vindo a pé. E aí eu vi um homem caído, várias casas lá para trás. Eu vi um homem caído no chão. E de longe eu vi que aquele homem estava tentando se levantar e estava levantando quase sem conseguir levantar. Você está entendendo, né? E aí estava bêbado, caindo de bêbado. E quando ele se levantou, aí eu vi a garrafa virada no chão e tal. Aí quando eu fui chegando perto, eu comecei a ver que eu conhecia aquele homem. Ele é daqui da vizinhança. Ele, inclusive, nós já oramos por ele aqui dentro. E ele não se aguentava em pé, gente. E aí, teve uma hora assim, né, que a pessoa quando está presa no alcoolismo, escrava do alcoolismo, às vezes acontece isso, né? Ela dá uma aprumada assim, ela dá uma olhada lá na frente e vai. Tem como que assim, agora eu vou tentar andar uns metros sem cair, né? Às vezes acontece isso com quem está bêbado, né? E ele deu essa engrenada assim e começou a dar uma andada assim e tal, tudo se segurando para não cair, enfim. E quando eu passei no lugar onde ele estava, eu vi que o dinheiro que estava no bolso dele estava caído ali no chão. E aí eu vi aquele dinheiro e vi ele lá e eu acudo lá, eu pego o dinheiro aqui, eu resolvi, vou pegar o dinheiro aqui e levar para ele. Enfim, eu fui indo atrás, alcancei ele. E aí ele já ficou meio armado assim, achando que eu ia bater alguma coisa assim. Eu falei, querido, sou o pastor André. Deixa eu colocar o dinheiro que você deixou cair no chão lá atrás. Você deixou cair, aí pus no bolso dele ali, para ele não ter esse trabalho, enfim. E aí eu falei, cara, você sabe que Jesus te ama. Você sabe que Deus tem outra vida para você. Essa escravidão que você está. E comecei a falar palavras de amor ao coração dele, sabe? Eu não podia fazer outra coisa naquele momento. E aí ele começou, né? Ele estava já meio assim, transtornado e tal. E ele olhou para mim, ele ouviu o que eu falei e tal. Aí ele começou a chorar. E aí ele quis fazer o que eu temia. Que era o quê? Quando ele começou a chorar, ele veio me abraçar. Todo molhado, fedido. E eu pensava, eu abraço ou não abraço, abraço ou não abraço, abraço ou não abraço. Vem cá, meu filho. Abracei ele. Depois nós lavamos a mão, né? Depois, enfim, porque a gente sabe que é triste, né, gente? Eu espero que vocês entendam, eu não estou falando isso com discriminação, nada disso. É que é uma realidade, perdão da palavra, desgraçada. Desgraçada. É triste. Até mesmo quem passa por isso dentro da família, enfim, né? Mas naquele momento, por exemplo, tem que abraçar. Ele precisa disso, sabe? Sabe por quê? Porque as minhas palavras não tinham lugar na mente dele. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito está sempre... Você já leu isso? Jesus falar isso? O Espírito está sempre pronto. A mente pode estar cheia de gasolina, mas o Espírito Santo pode entrar e tocar no coração dele por um gesto de amor. E depois ele despertar e ele perceber, poxa, eu estava bêbado, por que eu estou sentindo meu coração quente? Ele pode não lembrar de mim, ele pode não lembrar do abraço que eu dei nele, ele pode não lembrar da conversa que eu tive com ele, mas o Espírito confirma diretamente no coração dele o que eu fiz por ele naquele momento. Você está entendendo, querido, o que eu estou falando? Você está entendendo? Não se trata só de mente.
As coisas do Espírito, elas vão além. O Espírito é capaz de fazer aquilo que a nossa mente não compreende que seja possível acontecer. E queridos, nós temos que ser movidos pelo Espírito, não pela ciência. A ciência é importante nas coisas da nossa rotina, do dia a dia, mas para transformar uma vida, para a obra de Deus acontecer, para a vontade de Deus se cumprir nas nossas vidas, somente sendo guiado pelo Espírito Todo-Poderoso. Aquele que é capaz de convencer quem é impossível de ser convencido. Aquele que é capaz de transformar aquele que é impossível de ser transformado. Aleluia. Eu tenho certeza, eu estou falando aqui de mim, mas eu tenho certeza, já aconteceu isso com você também. E queridos, a gente precisa se lembrar disso. Útil ou inútil? Útil ou inútil? Útil ou inútil? Eu preciso fazer isso? Eu sou obrigado a fazer isso? Eu devo fazer isso? Por favor, eu quero pedir para você guardar isso no seu coração. A gente está falando aqui sobre a importância da gente entender a lei da semeadura, da forma de Deus, da forma do reino de Deus. A lei da semeadura, queridos, no reino de Deus, elas só funcionam para as pessoas que dão mais valor em ajuntar tesouros no céu, na eternidade, do que na terra. O cristão de verdade, o cristão que ama Cristo de verdade, ele dá primeiro o pouco que ele tem, mesmo sem garantias naturais de que ele vai ter para se sustentar, para viver exclusivamente pela garantia da fidelidade de Deus sobre a vida dele, que a bondosa mão de Deus vai continuar sustentando a vida dele sempre. Queridos, isso não tem nada a ver com voto de pobreza, sabe? Nada disso. E sim, de não ter o coração apegado com nada nessa terra, para apenas ter o prazer de se identificar com Jesus, de imitar a Cristo, de seguir os passos de Cristo, de ser discípulo de Cristo, de verdade. O detalhe que faz toda a diferença no pouco mais, está no pouco mais que a gente faz. O problema do servo, no texto que nós lemos, foi esse. Ah não, já fiz o suficiente, já fiz o que eu deveria fazer, agora eu estou tirando o time de campo, vou cuidar das minhas coisas na minha vida. E às vezes o que o Senhor espera de mim e de você é exatamente isso. E aquilo que você poderia fazer, mesmo que ninguém te pediu para fazer, será que teu coração está aberto para você se esforçar um pouco mais? Se doar um pouco mais? Não pelos aplausos, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém te elogie pelo que você fez, mas simplesmente porque Deus é tudo para você. E você sabe que para cada um de nós. Se a gente não tiver um coração disposto a fazer esse um pouco mais pelas pessoas que Deus ama, a única coisa que a gente pode esperar ouvir é servo inútil, serva inútil. Misericórdia, Jesus. Que assim não seja nem com a minha vida, nem com a tua, em nome de Jesus. Alguém pode dizer, mas pastor, eu não consigo. Talvez isso é para quem é mais elevado assim, é para quem tem um nível assim, sabe? Alguém que é diferenciado, é de outra prateleira, Senhor. Eu não sinto esse amor. Eu não consigo ter essa vontade, eu não tenho essa fé, pastor. E querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu também não. Sabe aonde que está o segredo dessa virada de chave para nós não sermos inúteis, como Jesus fala aqui nesse texto? É a gente decidir ter mais paixão na nossa vida pela eternidade do que pelos prazeres passageiros dessa terra. É isso aonde a mudança precisa começar a acontecer. A mudança não precisa começar a acontecer naquilo que você faz. A mudança começa no teu coração. A mudança começa no meu coração. O que você quer se apaixonar mais? O que você quer se alegrar mais? Aonde que você quer ter mais experiências, maior prazer?
nas coisas eternas, nas coisas celestiais ou nas coisas passageiras desta vida aqui na terra. Quando a gente pensa em Cristo, qual que é o motivo desse culto, queridos? Qual que é o motivo da gente estar reunidos aqui nessa noite? É Cristo. E quando a gente olha para Cristo, quando a gente vê Cristo, a gente vai perceber o motivo pelo qual Ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para quê? Ele veio ao mundo para apontar a direção que dá para a eternidade. Ele veio para corrigir essa miopia que a gente tem, de a gente só enxergar o aqui e o agora, para levantar nossa cabeça e a gente enxergar que a lei da semeadura na nossa vida, no mundo espiritual, ela aponta para coisas muito maiores, ela aponta para coisas muito mais distantes, muito mais elevadas. Jesus ama, queridos, aquilo que Deus ama. E Deus ama aquilo que está vivo. Ele ama a gente. Quando nós temos um coração útil, um coração generoso em dar, em servir, isso não é apenas um ato de bondade de um momento, mas tem que ser visto como uma semente. Uma semente que vai resultar em recompensas. Recompensas talvez no dia de amanhã, talvez daqui a alguns anos. Recompensas que talvez eu só vou recebê-las lá na glória. Mas são recompensas certas, coisas grandes e firmes, que talvez a gente nem imagine. Querido, eu termino essa palavra dizendo isso ao teu coração. Deseje pelas coisas mais elevadas. Deseje pelas coisas que duram para sempre. Querido, querida, eu quero lembrar de novo a primeira canção que foi ministrada neste culto nessa noite. Foi para a glória, foi para a eternidade, foi para o Deus grande que você e eu nascemos, nós fomos criados, foi para isso, para isso que a gente existe. Nós não existimos para a gente curtir a vida por alguns anos, em alguns lugares, tendo alguns brinquedinhos. A gente foi criado para a gente desfrutar da glória eterna de Deus e todas as recompensas, todas as bênçãos que viver na presença de Deus pode trazer para nós. Amém, gente? Fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor. Eu quero orar com você nesse momento. Você pode fechar os seus olhos? Se eu posso orar nesse momento, sabe qual que é a oração? Meu irmão, minha irmã, você que já é de Cristo, tá? Você que já nasceu de novo, você que já conhece a Cristo. Se eu posso orar por você, por algo importante nesse momento, é sobre, sabe o quê? Você precisa de um novo batismo. Você e eu precisamos de uma nova porção da graça, do poder de Deus. Você e eu precisamos de um novo nível de revelação. De coisas que não podem ficar só na nossa mente, mas a gente tem que sentir elas no nosso espírito. Você e eu precisamos de um novo nível de revelação da eternidade. Você e eu precisamos de ter mais fome pela eternidade, mais sede pela eternidade, um desejo ardente pela eternidade, de lembrar que a lei da semeadura não é só pensando que é algo bom que eu faço hoje, amanhã eu posso ter o meu problema no trabalho resolvido, ter o meu problema de saúde solucionado, mas para a eternidade eu vou ver as alegrias e os benefícios disso. Um semeador que semeia a boa semente do ponto de vista da eternidade, mais do que qualquer outra coisa nessa terra. Alguém apaixonado pela eternidade. Alguém que semeia pela eternidade. Alguém que quando semeia faz isso porque sabe que Deus está vendo. Porque quer ter uma vida na presença de Deus. E quer se mover segundo o mover do reino de Deus nessa terra. Essa é a minha oração por você, meu irmão e minha irmã, nesse momento. Você e eu, todos nós precisamos ter essa revelação da eternidade, de que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer tem implicações eternas, eternas, porque nós nascemos para sermos eternos.
não para a gente viver só durante alguns anos e depois acabou. Eu quero orar por você nesse momento, Senhor Deus. Pai, eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã que está aqui. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que se inicie um novo tempo nessa vida, Pai. Meu Deus, um tempo de acréscimo, meu Pai. Um tempo, meu Deus, de expansão, meu Pai. Um tempo de alargar, meu Deus, de visão. Um tempo de alargar de horizontes, meu Pai. Um tempo de alargar do coração, meu Deus. Oh, meu Deus, a gente ficar preso somente no aqui e no agora. Será que essas coisas estão me trazendo algum benefício hoje, aqui e agora? É muito pouco para alguém que é salvo por Cristo, para alguém que vive pelo Espírito, meu Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus, dá ao meu irmão, dá à minha irmã, meu Pai, essa medida, essa porção de revelação da eternidade, que o que está vivendo hoje tem implicações para toda a eternidade na sua vida, na presença do Senhor, meu Pai. E que seja a grande paixão da sua vida, não ficar de fora do que o reino de Deus está fazendo na terra, mas fazer parte, estar dentro. De aonde o Espírito estiver se movendo, não estar fora desse mover, mas fazer parte deste mover na terra e ter essa alegria. Eu faço parte disso, eu sou uma pedra viva desse reino maravilhoso, eu não estou fora disso. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, traz essa revelação, essa medida nova de revelação à tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Fique de olhos fechados, por favor, mais um pouco. Querido, querida, eu acredito que tem aqui algumas pessoas que estão percebendo que a necessidade é de algo mais básico ainda, mais essencial ainda. Você está vendo que está sendo falado de uma vida que você ainda nem conhece, você nunca viveu essa vida. Essas coisas que você está ouvindo nessa noite, talvez elas estão fazendo sentido para você, mas parece uma coisa distante de você. E você percebe, tem que acontecer uma virada na minha vida. E eu quero dizer para você, a maneira dessa virada acontecer, a maneira onde tudo vai começar na sua vida, é se você agora fizer uma aliança de toda a sua vida, todo o seu coração, todas as suas forças, com Jesus Cristo, Filho de Deus, para Ele ser o teu Salvador, o teu Rei, o Senhor da sua vida. É isso que você quer? Essa é a decisão do seu coração nessa noite? Essa é a tua escolha nessa noite? Eu quero orar por você também, tá bem? Você pode levantar a sua mão? Eu gostaria, aí onde você está, eu não vou nem pedir para você sair do seu lugar. Eu só gostaria que você fizesse um sinal. É o teu gesto de fé nessa noite. É o teu gesto, é o teu sinal da decisão de fazer uma aliança nessa noite. Você quer entrar nessa vida. Você quer que Jesus seja a sua vida a partir de hoje. Você quer ser essa pessoa. Então toma essa decisão aí, onde você está. Faz isso para o Senhor e eu quero ter o prazer de te abençoar com uma oração nesse momento. Tá bem? E mantenha a sua mão levantada em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo. Meu Deus, eu quero, ó Pai, me unir com esse coração desse meu irmão, dessa minha irmã, meu Deus, que toma essa decisão de virar a sua vida, Pai. De ser, ó Deus, um novo homem, uma nova mulher, não pela sua força de vontade, mas só pela sua fé em Cristo Jesus. O fator que faz toda a diferença não é a força de vontade desse meu irmão, dessa minha irmã. O fator que faz toda a diferença é Cristo dentro de você. A partir de hoje eu declaro, você como filho de Deus, você como filha de Deus, um novo tempo está se iniciando. Você é salvo, você é salva. A partir de hoje o Senhor te reconhece de uma maneira diferente, de uma maneira especial. Ele está escrevendo teu nome no livro dos filhos dele, no livro das filhas dele. Ele está a partir de hoje decretando no mundo espiritual uma aliança, você com ele e ele com você. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre o seu coração. As cabeçadas que você já deu, os dias de trevas, os dias de dor, de escuridão, os dias de perturbação na alma, os dias em que você não sabia qual era o propósito da sua vida, esses dias acabaram em nome de Jesus. Eu declaro, você é um novo homem, você é uma nova mulher, existe uma perspectiva eterna, o Espírito Santo de Deus habita em você, o Espírito Santo de Deus é teu líder, ele é teu amigo, ele está com você e ele te guiará todos os dias da sua vida.
Eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus.